Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, viemos aqui com mais uma semana, né, de estudos e hoje a gente vai tratar de cinética química. Reparem que aqui eu coloquei cinética química 1, porque cinética química é um conteúdo bastante denso. Então, eu decidi separar as aulas em módulo 1 e módulo 2 para a gente conseguir fazer com mais tranquilidade e não misturar muitos conceitos numa aula só, porque a gente vai ver ali que depois que chega nos cálculos um pouco mais pesados, que a gente precisa determinar a ordem de reação, lei da velocidade, constante de velocidade, aí pode acabar gerando uma confusão. Então eu vou deixar a parte mais matemática para a próxima aula, que seria cinética química 2, e a parte mais teórica aqui para cinética química 1. Mas vocês vão ver que a gente vai é, ver alguns conceitos matemáticos um pouco mais simples. Por exemplo, a velocidade média das reações, a gente já vai ver aqui nessa primeira aula. Então, vamos começar falando sobre o que é a cinética química. Então, cinética, vocês vão lembrar lá da física, né? Quando a gente trata de cinemática, a gente trata sobre a velocidade média, né? De algum deslocamento que acontece em determinado tempo. Na química é praticamente a mesma coisa, só que a gente vai ver que é em relação à concentração de um determinado reagente e quanto tempo ele vai demorar para a formação dos seus devidos produtos. É bem semelhante, inclusive, com a formulazinha de física, só que ao invés de distância por tempo, a gente vai usar concentração por tempo. Então é bem simples, vocês já vão assimilar bem rapidamente, porque é bem simples essa primeira parte, pelo menos. Então, a gente vai ver também como que alguns fatores externos afetam a velocidade dessas reações. A gente vai ver que dependendo de como a temperatura está, dependendo do grau ali de temperatura, se a temperatura estiver mais alta, se ela estiver mais baixa, a reação vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Pressão vai acontecer mais rápido ou mais devagar. E todos esses fatores externos, a gente vai ver como que eles vão influenciar dentro dessas reações, se eles vão deixar elas mais rápidas ou mais lentas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui a gente tem um trem, a casca dele deve ser de algum metal específico, aqui a gente não tem como saber, né? Mas conforme o tempo passa, os metais, né, ferro, enfim, outros, eles vão oxidando. Essa oxidação é uma reação. E isso não só nesse tipo de locomotiva, mas enfim, em outros objetos que tenham esses compostos, por exemplo, as cercas de metal que várias casas têm, você passa na frente em um ano, tá pintada e sem nenhuma corrosão. Depois de um ano, você vai vendo que ela começa a corroer. Então, isso tem a ver com a velocidade, tem a ver com a cinética. É uma reação muito lenta. Então, demora muito tempo para ele começar ali a deteriorar essa cerca, essa tinta, né? No caso, nem é. Depende do material que aquele portão, aquela cerca tiver feita. Se ela tiver pintada, ela vai corroer a tinta. Se não tiver pintada, vai corroer o metal. Aí depende, né? Mas a gente vai percebendo que a oxidação é uma reação lenta. E daí a gente vai ver o porquê que essa reação é lenta. Não necessariamente, exatamente, no caso da oxidação, mas a gente vai entender o porquê que ela pode demorar. Por que que uma explosão de dinamites é uma reação tão rápida? Em questão de segundos ali, chegou a faísca, buf, explodiu tudo. Fogos de artifício, mesma coisa. Determinada altura lá, ele vai explodir devido à velocidade que a reação lá dentro ocorre. E o efervescente, mesma coisa. Vai ter
um determinado tempo ali que ele vai demorar para se dissolver completamente. E aqui nos comprimidos efervescentes é bem interessante, porque é um exemplo muito simples que a gente pode testar em casa, inclusive, de uma forma com que a gente possa fazer com que essa reação ocorra mais rapidamente. Mas isso a gente vai ver no decorrer da aula. Então, nada mais é do que a cinética, a velocidade das reações. E aqui um conceito do que eu falei já anteriormente, a velocidade das reações é determinada pelo tempo em que os reagentes são completamente consumidos para a formação do produto. Daí entra naquilo que a gente viu lá em estequiometria, não vimos muito aprofundado, mas eu vou voltar a tratar com vocês quando a gente voltar presencialmente de reagente limitante, reagente em excesso. Então, o reagente limitante é aquele que vai determinar o fim da reação. Então, é ele que vai determinar a velocidade dessa reação. Por mais que a gente vai ver que as relações matemáticas, seja a gente calculando a velocidade de formação, ou seja, a gente pega lá a concentração do produto, divide pelo tempo e vê qual que foi a velocidade da reação, ou a de ou a velocidade ali do consumo, né, dos reagentes, ela vai acabar sendo a mesma, porque a reação é uma só. Então a velocidade com que se forma é a mesma com que ela foi consumida. Mas isso eu vou mostrar ali matematicamente as relações, né? Então o cálculo da velocidade da reação vai consistir na variação de determinada substância, né? Que pode ser tanto produto quanto reagente. Daí a unidade de medida aqui pode ser mol por litro ou pode ser grama por litro, porque a gente vai mexer com a concentração. E a concentração pode ser tanto a comum quanto a concentração molar, né, a molaridade. Pelo tempo em que é consumido ou formado, que foi basicamente aquela formulinha que eu comentei anteriormente. O que a gente vai ter vai ser esta fórmula química. A nossa velocidade média da reação vai ser igual à variação, já devem ter visto aqui esse símbolo delta, né, que representa a variação. Esses colchetes aqui representam a concentração, pode ser dos produtos ou dos reagentes, dividido pelo tempo total que a gente teve ali da reação. Ou então, a velocidade média é igual à concentração x, né, final, menos concentração x inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Basicamente, a mesma fórmula da cinemática lá, da velocidade média que a gente trata em física, só que em vez de utilizar o deslocamento, a gente utiliza a concentração dos produtos ou reagentes. E daí a gente tem essa relação aqui, do porquê elas vão ser iguais, essas velocidades. Fazendo aqui, ó, pelo reagente A, com o coeficiente estequiométrico A, que pode ser qualquer valor, dependendo da reação. A gente vai ter a fórmulazinha lá do delta concentração de A, que é a variação dessa concentração do nosso reagente, dividido pelo coeficiente estequiométrico dA vezes o tempo em que ele foi consumido, né? O tempo ali que passou do início ao fim, né? Que seria o final menos o inicial. E percebam que aqui a gente tem um símbolo de negativo. O que que isso significa, tanto aqui no A quanto no B? Esse símbolo de negativo representa o consumo. Ele está negativado porque a gente está reduzindo a quantidade de reagentes e aumentando a quantidade de produtos. Por isso que, em relação aos produtos, aqui vai ser positivo. Em relação aos reagentes, vai ser negativo, porque eles estão sendo consumidos. Só que não vai mudar, porque aqui, ó, se vocês perceberem, a gente tem esses riscos, né? Que vocês devem ter visto em matemática também, que é o módulo. O módulo faz com que, que o nosso resultado seja sempre positivo. E vai ser.
Vai ter que ser positivo, porque a velocidade não tem como ser negativa. Como que a, como que a reação voltou no tempo para acontecer? Então a velocidade tem que ser positiva. Ela demorou determinado tempo para acontecer. E é um tempo positivo. Ela começou agora e vai terminar daqui a um tempo. Mas aqui a gente só tem essa representação para mostrar que é consumo. Ele está sendo consumido para formar os produtos. Basicamente isso. E esses coeficientes estequiométricos aqui que a gente aplica nessas fórmulas são o que garantem com que a velocidade média seja igual para todos. Daí vem aquela questão da proporção das equações químicas. A gente vai ter o consumo ali em determinado tempo, que vai ser o mesmo para qualquer um dos compostos que a gente estiver lidando aqui. Porque, se a gente for pensar, ó, vamos supor que a gente tenha lá o B e ele seja o limitante, ele vai acabar primeiro. Quando ele acabar, não vai ter mais reação, porque não vai ter mais B para o A reagir. Então, o B vai limitar ali, vai acabar nele e pronto. A velocidade que o A, que o B demorou para reagir vai ser a mesma que o A, porque eles reagiram juntos. E o que garante isso é o coeficiente estequiométrico, daí vem lá das proporções estequiométricas, né? Se aqui for 2 ou 1, não vai mudar, porque enquanto esse consumiria 1, esse vai consumir 2 e vai ter aqui na proporção esses coeficientes. Então, a concentração que ele teria vai ser dividida por 2, enquanto essa aqui vai ser dividida por 1. E por fim vai acabar dando o mesmo valor. Por isso que todas são iguais, devido a essa proporção estequiométrica, né? Então aqui o que a gente escolher, se a gente quiser saber a velocidade de formação, que é quando a gente pega e calcula a velocidade para os nossos produtos, a gente vai ter a mesma velocidade para os nossos reagentes, que daí que é a velocidade de consumo. Então, para os reagentes, velocidade de consumo, porque eles estão sendo consumidos, e para os nossos produtos, velocidade de formação, porque eles estão sendo formados pelos nossos reagentes. Então, aqui eu trouxe uma imagem que traz como a reação vai acontecendo conforme o tempo passa e como ela é representada graficamente. Como aqui a gente não vai entrar tanto em matemática, a gente vai perceber que tem muitas questões que caem em vestibulares que elas nem cobram questão matemática ali de lei da velocidade, enfim, pode acontecer de cair. E cai também relações matemáticas, é comum cair. E a gente vai tratar na próxima aula. Mas também é comum cair só interpretação. E com essas interpretações caem muitos gráficos. Gráficos que devem ser analisados e interpretados corretamente para você conseguir fazer a questão. Inclusive, eu trouxe, já que a gente vai ter uma aula um pouco mais curta, eu trouxe mais exemplos para a gente ver como que pode cair apenas interpretação. Mas a gente vai ver os cálculos também mais aprofundados lá que podem cair e acontece de cair bastante também. Então, aqui o que acontece? Aqui seria uma reação de A que forma B, uma reação hipotética aqui, sugerindo um reagente A para a formação de um produto B. E o que o gráfico aqui mostra? No nosso eixo X horizontal, nós temos a variação do tempo. Então, indo da esquerda para a direita, a gente vai tendo um aumento do tempo. Conforme o tempo passa, a gente vai ter determinada quantidade de concentração, que é o nosso eixo Y aqui, representado pelos colchetes, que, como eu falei anteriormente, representa a concentração do produto ou do reagente. Tanto que a gente tem a linha B e a linha A. E essa linha A e essa linha B representam justamente isso. A concentração do A, se for a linha verde, ou do B, em relação ao tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, a concentração de B aumenta
e conforme o tempo passa, a concentração de A vai diminuindo. Que é isso aqui que está representado por esses tubinhos de ensaio aqui. No início aqui, ó, no tempo zero, que seria o início da nossa reação, a gente não tem praticamente nada de produto aqui, porque é o início da reação. A gente só tem ali os reagentes, que seria aqui só o A no caso. Conforme o tempo vai passando, a reação ali dentro vai acontecendo e a gente vai vendo que aparece algumas moléculas ali do produto B. Então, a reação vai acontecendo e vai surgindo novas moléculas. E vai passando o tempo e vai aumentando mais, e vai aumentando o tempo até o fim da reação. Aqui, essa imagem está representando uma reação total ideal. Seria, a gente utilizou uma quantidade exata de reagente para a formação exata de um produto, sem sobra de nada. O que não é comum de acontecer. Aqui é uma reação que seria ideal, perfeita, ali ela aconteceu 100%, mas não é o comum. Por isso que a gente vai ver em vários gráficos que por mais que o reagente diminua, né, ele vai caindo porque a gente está tendo uma reação e formação de produtos, ele vai continuar existindo, porque pode sobrar e vai, muito comumente, vai sobrar um pouco de reagente ali. E ele vai continuar existindo. Só que vai ter mais produto devido à formação, mas pode sobrar o reagente. Daí entra lá naquele conceito de reagente limitante e reagente em excesso, né, que a gente comentou. Então, isso aqui é basicamente a representação do que acontece com uma reação. Conforme o tempo vai passando, a gente está cheio de reagente, e conforme ele vai reagindo, ele vai deixando de existir, ele vai ficando em menor quantidade. Não necessariamente deixa de existir. Deixa de existir se for uma reação perfeita, ideal. Se não, ele vai continuar existindo ali. E conforme ele vai reagindo, os nossos produtos vão aumentando. A gente está fazendo com que esse reagente reaja e forme um produto. Então, conforme ele vai reagindo, ele vai diminuindo a sua quantidade e aumentando a quantidade de produtos. E é basicamente isso que o gráfico nos diz. E daí aqui a mesma formulazinha que a gente tinha visto anteriormente para a questão da velocidade média de uma reação, né? É bem simples aqui no início e é para ser simples mesmo, não é tão difícil. É cálculo de velocidade. Velocidade é a variação das nossas concentrações. Daí voltei aqui para a nossa fórmula ali que eu passei anteriormente, dividido pelo tempo. Daí tem que usar a proporção estequiométrica justamente para manter ali a proporção e para manter o sentido, né, da reação. Então aqui a taxa de desenvolvimento média, que seria a velocidade média da reação, leva justamente em consideração, além das concentrações de consumo, aqui tem um erro de digitação meu, perdão, concentração do consumo e de formação, os coeficientes estequiométricos, que foi o que eu falei anteriormente. Por isso que as velocidades vão acabar sendo iguais, porque a gente tem os coeficientes estequiométricos mantendo essa proporção conforme a variação do tempo e da concentração. Então é basicamente isso o cálculo da velocidade média. Mas aí a gente vai ver que existem outros cálculos que são mais profundos, mais complexos, que envolvem outros fatores, mas isso é para a próxima aula, para não encher muito de conteúdo e a aula ficar muito extensa, como vem ficando, né? E eu sei que fica um pouco cansativo, então tentando otimizar nossas aulas aí para não ficar muito maçante. E daí a gente entra na teoria das colisões. E o que é a teoria das colisões? Teoria da colisão diz a colisão com que essas moléculas que estão reagindo acontece, como que elas se batem entre si para formar novos compostos, formar os produtos. Então,
Para essas colisões acontecerem, para essas moléculas que estão ali como reagentes se colidirem para formar um novo produto, elas têm que possuir o que a gente chama de energia de ativação, que é uma energia mínima que essas moléculas vão precisar para se colidir e formar um novo produto. E aí entra outro detalhe que é muito importante. Para essas colisões acontecerem, essas moléculas têm que ter uma determinada orientação. Elas têm que ter uma posição específica para que ela seja favorável à reação acontecer. Dependendo da posição da molécula, não vai acontecer a reação, porque não é uma posição favorável. Eu trouxe ali mais para frente nos slides um exemplo que mostra o formato das moléculas ali se batendo de uma forma que não é eficaz, ela não é efetiva para a formação do produto. Mas isso a gente vai ver ali com os exemplos, fica bem mais claro. Então, essa teoria ela vale tanto para gases, quanto líquidos, quanto soluções, mas claro que a gente vê com mais facilidade em gases, porque ali as moléculas estão mais rápidas, então a gente é mais fácil da gente conceber isso, né? Entender essas colisões. E aqui a gente tem um exemplo. Esse tipo de gráfico vai ser extremamente comum daqui para frente. Não vamos ver ainda conceitos de entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Isso eu vou deixar lá para termoquímica. Mas esse tipo de gráfico é essencial de entender, porque aqui, com base neles, a gente vai entender conceitos de termoquímica e, claro, os conceitos aqui de cinética que a gente está vendo. Então, prestem muita atenção nesse tipo de gráfico, porque eles são essenciais daqui para frente. Então, o que a gente tem aqui nesse gráfico? Caminho da reação aqui no nosso eixo X, ou seja, como que a reação vai acontecendo. Aqui no início nós temos os reagentes, daí a gente vai ter a formação de um complexo ativado que eu vou explicar já já, e depois de um tempo vamos ter só produtos. Isso é o caminho da reação. Inicialmente temos reagentes, vai ter uma fase ali que vai acontecer a reação, produtos. E aqui no eixo Y é a energia que a gente fornece para a reação, que foi o que eu falei anteriormente. A gente vai precisar fornecer uma energia para essas moléculas para elas se colidirem e formarem os produtos. Então aqui, ó, se vocês forem ver, a gente vai ter uma energia natural de algum reagente. Esse reagente tem essa energia já definida, é a energia dele naturalmente. A gente vai precisar fornecer uma energia X de reação, de uma energia X para essa reação acontecer. Depois que a reação acontece, a energia vai sendo perdida, né? Porque a gente chegou no pico de energia. Depois que os produtos, depois que essa reação acontece, os produtos vão sendo formados, eles vão ficando estáveis e a reação pode diminuir e vai diminuir. Mas aqui daí a gente vai entrar num termo lá de termoquímica, que eu não vou entrar em detalhes. Aqui não vai ficar, não necessariamente vai ficar no nível do complexo ativado a energia. Pode ficar para baixo dos reagentes ou para cima dos reagentes. E daí, a partir disso, a gente vai conseguir determinar se ela é uma reação endotérmica ou exotérmica. Mas aí a gente entra lá nos conceitos de termoquímica que eu não vou me aprofundar aqui. Mas o que acontece é, a gente vai ter que fornecer uma energia para os reagentes, para as colisões entre as moléculas acontecerem e existir a formação dos produtos.
E daí, como eles estão estáveis, a energia deles vai ficar conforme a energia natural dos produtos. E daí, aqui, eu desenhei uma setinha para explicar o que, que é esse EA. Se vocês perceberem, a gente tem aqui na linha dos reagentes um tracejado e uma setinha indo até o pico dessa montanha aqui, né, do gráfico. E o que que isso representa? Isso aqui representa a nossa energia de ativação, EA, que é a energia mínima que a gente vai precisar fornecer para os reagentes para essa reação acontecer. E daí a gente entra no conceito da velocidade. Quanto maior for a necessidade de energia, mais demorada vai ser a reação, porque a gente vai precisar fornecer mais energia, e quanto menor for a nossa necessidade de energia, mais rapidamente vai acontecer a reação. Porque a gente vai ter que fornecer menos energia. Ou então, seguindo aqui o nosso conceito, quanto menor for a necessidade de energia, mais rapidamente a reação ocorrerá, pois um maior número de partículas consegue superar a barreira energética. E o que que esse texto aí que eu coloquei quer dizer? Ele quer dizer que, se essa ativação de energia é muito alta, poucas, poucas moléculas vão conseguir atingir essa energia. Então, se poucas moléculas conseguem atingir essa energia, menos colisões a gente vai ter. Então, vai demorar um pouco mais. Quanto menor for, mais moléculas vão conseguir atingir essa energia, essa barreira energética, e vai acontecer mais rápido as colisões. Então, essa variação de energia, de um modo mais científico, mais teórico, mais correto de explicar, seria isso. Quanto maior for a energia que a gente precisa fornecer, mais as moléculas vão demorar um pouco mais para chegar naquele estado ali de energia necessária para colidir com as outras. Enquanto se for menor, elas vão conseguir mais rapidamente. Mais moléculas vão atingir o estado ali necessário de energia e vão reagir mais rapidamente. Então é basicamente isso. E daí o que que acontece? As moléculas se batem entre si, né, os nossos reagentes, formam o que a gente chama de complexo ativado, que eu vou explicar nos próximos slides. E esse complexo ativado, que é a parte, né, da reação que tem mais energia, porque a gente está fornecendo a energia suficiente para esses reagentes se colidirem, depois que eles se colidem, eles formam outros produtos. E daí pode ser com menor energia ou pode ser com maior energia. Aí depende da natureza de cada produto que a gente tiver. E daí eu trouxe aqui no slide para a gente entender mais visualmente o que seria o favorecimento das colisões. Percebem que nesses dois primeiros modelos aqui, a gente tem essa molécula que pode ser de iodo e aqui de hidrogênio. Essa aqui está deitada e a direção, né, dela, a orientação dela, está na horizontal, enquanto essa aqui está na vertical. Se a gente for colidir essa aqui diretamente aqui, vai ser mais difícil para ela conseguir formar um novo produto, porque essa aqui pode bater com essa aqui de frente, mas e essa aqui e essa aqui? Não vão conseguir colidir da forma adequada. Então a colisão é desfavorável e não possibilita com que a reação ocorra. E o mesmo acontece aqui nesse segundo exemplo.
a gente tem as duas, né, na orientação horizontal, estão deitadas. Essa aqui consegue bater com essa, mas essa aqui não consegue colidir com essa aqui. Então, não é favorável. Logo, a reação não ocorre. E aqui, se a gente for ver, a gente tem ambas na orientação vertical. Essa aqui consegue colidir com essa, e essa aqui consegue colidir com essa. Então, as duas se batem e conseguem formar novos produtos. Aqui a gente tem uma colisão favorável. Então, a orientação das moléculas é essencial para que a reação ocorra. Aqui, com essa orientação, não ocorre a reação, e aqui, nessa orientação, a reação ocorre. E daí a gente chega no que é o complexo ativado. O complexo ativado é o estado de transição da reação, ou seja, é aquele momento em que as moléculas dos reagentes se combinaram entre si, estão ali ligadas, mas ainda não têm a formação dos nossos produtos. Eles não se formaram ainda. Então, ali a gente tem um estado em que elas se colidiram e ficaram por um tempo extremamente baixo juntas, mas que forma ali que está num estado de energia muito alto. Devido a essa colisão aí, a gente precisa de uma energia alta para que essa colisão ocorra. Na verdade, aqui eu me expressei de uma forma errada. Vamos lá. Essa energia de ativação aqui, que a gente tem no complexo ativado, esse pico de energia, não é devido à colisão, mas sim devido à energia que a gente forneceu. A gente forneceu uma energia suficiente para que elas conseguissem se colidir e se unir. Daí, daí nesse estado, as ligações antigas, elas ainda estão sendo rompidas e as novas ainda estão sendo formadas. Então, ele é um intermediário ali de alta energia e muito estável. Mas essa energia não é devido às colisões, mas sim ao estado natural, né, uma característica da reação. A gente precisa fornecer determinada quantidade de energia para que essa reação ocorra, não que essa energia venha ali das colisões. Só para eu me expressei errado anteriormente, então considerem isso que eu falei agora. Complexo ativado é o maior estado de energia, porque foi a energia que a gente precisou fornecer para que as reações ocorressem ali, as moléculas se colidissem, mas a energia não é dessa colisão, mas sim já é uma energia que a gente forneceu anteriormente, é uma característica da nossa reação. Então, seguindo, a gente tem os fatores que influenciam na velocidade das reações, na cinética, que são esses 5 fatores aqui, que é a concentração dos reagentes, a superfície de contato, a pressão, a temperatura e os catalisadores. E a gente vai ver bem resumidamente cada um deles e como eles interferem. Vocês vão ver que é bem simples de entender. E aqui a gente começa com a concentração. Lembrando lá da concentração, que seria uma quantidade de um produto, de um reagente, que seja, em determinado volume. Se a nossa concentração for maior, a gente vai ter mais partículas, mais moléculas em determinado volume. Se a gente tem mais moléculas, vão existir mais colisões, que nem esse desenho aqui. Aqui a gente tem a mesma quantidade de volume. A gente não sabe o valor, mas pelo desenho a gente consegue ver uma quantidade semelhante. Aqui a gente tem uma menor concentração de moléculas por volume, enquanto aqui a gente tem uma concentração bem maior.
Se a gente tem uma concentração maior, a gente tem mais moléculas, vão existir mais moléculas para colidir. Então a gente vai ter mais colisões, mais rápido vai acontecer a reação. Daí aqui embaixo eu trago um exemplo, né, que o magnésio, por exemplo, em determinado ácido, ele vai reagir mais rapidamente se ele for concentrado do que um ácido que estiver diluído. Superfície de contato. Vamos lá para o nosso exemplo da cápsula efervescente. Se a gente triturar ela, quebrar, que seja com uma colher, e bater ela bem, até ela ficar bem com um pozinho só, e jogar na água, ela vai dissolver mais rápido ou vai demorar mais que a cápsula inteira? Ela vai dissolver. Dissolver não, aqui o correto é reagir, né? Porque é uma reação que ocorre. Ela vai reagir mais rápido triturada do que em cápsula. Por quê? Porque a gente está aumentando a superfície de contato dela. Pensem assim: quando a gente tem a cápsula inteira, a gente tem essa área superficial, né, desse meio que cilindro, enfim, que vai interagir com a água. Quando a gente tritura essa cápsula, deixa ou macera ela, né? Não me lembro o termo correto. Quando a gente faz com que ela fique bem fininha, como um pó, a gente está trazendo aquilo que estava dentro da cápsula para fora. Não é o termo mais científico possível, mas a gente está fazendo com que a gente tenha mais superfície de contato. O que antes só reage com a parte de fora da cápsula, agora vai reagir com todas essas partículazinhas que a gente triturou, devido à superfície de contato. A gente aumentou essa superfície e aumentando ela, a gente faz com que ela ocorra mais rapidamente. Outro fator que influencia é a pressão. Aí eu trouxe uma imagem de um pote de vidro, pote de qualquer coisa que seja, e a gente tem ali uma tampa. Se a gente deixa a tampa mais para cima, a gente vai ter as moléculas um pouco mais distantes uma das outras, ó. Percebam que elas estão mais distantes. Conforme a gente vai abaixando essa tampa e pressionando, né, aumentando a pressão, a gente vai fazendo com que essas moléculas fiquem mais próximas. Concordam que quanto mais próximas elas estiverem, mais colisões vão ter? Então é justamente nisso que a pressão influencia. Quanto maior pressão, mais colisões vão ter, porque a gente está aproximando as moléculas umas das outras. Então, por exemplo, aqui, um aumento da pressão, o aumento da pressão acelera a síntese da amônia, pois aproxima as moléculas gasosas e aumenta essa frequência de colisões. Se a gente diminui a pressão, vai demorar mais para acontecer, porque a gente está fazendo com que as moléculas fiquem mais distantes. Temperatura, e esse aqui é um caso bem fácil da gente entender. Se a gente deixa um alimento fora da geladeira, claro que aí existem várias exceções. Tem alimentos que se conservam melhor fora, tem alimentos que que precisam estar dentro da geladeira, tem alimentos que precisam estar fora. Mas grande parte, enfim, alguns precisam estar dentro da geladeira para se conservarem. E isso é devido à temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura de uma reação, a gente aumenta a energia cinética das moléculas. Aumentando a temperatura, a gente faz com que essas moléculas se movam mais rapidamente. Quanto mais rapidamente elas se moverem, mais colisões vão acontecer. Se elas estiverem mais devagarzinho, numa temperatura mais gelada, mais vai demorar para elas chegar uma na outra e bater. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser as colisões, maior vão ser
mais rápido vai acontecer as reações, fazendo com que o alimento apodreça mais rápido, por exemplo. Então, ó, é um exemplo do cotidiano que é devido a uma questão de cinética, né, de reação. Muito interessante para a gente entender como esses fatores interferem na velocidade com que acontecem reações no nosso cotidiano mesmo. E para finalizar, a gente chega nos catalisadores. O que são os catalisadores? Os catalisadores, eles não participam da reação em si. O que eles fazem é diminuir a energia de ativação, ou seja, daquele gráfico que a gente viu, se a gente tiver um catalisador envolvido, ele vai fazer com que aquele pico seja menor. Quando ele diminui esse pico, ele faz com que as reações químicas ocorram mais rápido. E isso aqui vocês vão ver e me perguntar o que é esse emaranhado de linhas. Isso aqui é uma enzima. Sim, dentro da biologia nós temos catalisadores. E um exemplo é a enzima catalase, que acelera a decomposição da água oxigenada. Ou seja, essa enzima aqui faz com que a decomposição do peróxido de hidrogênio ou H2O2, a nossa água oxigenada, ocorra mais rapidamente. Então, dentro da biologia, essas reações podem ser aceleradas por enzimas catalisadoras. E daí aqui eu trouxe um resumão para nós. E aqui eu trouxe um resumão. Só voltando aqui para os catalisadores, que eu esqueci um detalhe. Eles sim participam das reações, porém, depois que eles participam, eles voltam para os estados originais. Então, eles não interferem nos produtos ou nos nossos reagentes. Eles só aceleram de alguma forma a reação, eles participam efetivamente ali, fazendo com que a reação ocorra mais rápido por vários motivos, mas eles voltam para o estado original depois que a reação ocorre. Então, ele não estraga a reação, ele não interfere na composição química diretamente, porque ele volta para o estado original depois. Então, voltando aqui para o nosso resumão, eu trouxe o fator que influencia, o fator externo que influencia na reação e o efeito que ele causa. Aqui, o fator está relacionado ao aumento, tá? Então, se a gente estiver diminuindo, vai ser o oposto. Por exemplo, temperatura. Se a gente aumentar essa temperatura, eu vou desenhar aqui para a gente ficar com mais clareza. Se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade. Se a gente aumenta a concentração, a gente aumenta a velocidade. Se a gente aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Se a gente aumenta a superfície de contato, a gente aumenta a velocidade. Agora, se a gente diminuir a temperatura, a gente diminui a velocidade. Se a gente diminuir a concentração, a gente diminui a velocidade também. Se a gente diminuir a pressão, diminui a velocidade também. Se a gente diminuir a superfície de contato, a gente diminui a velocidade também. Então a gente percebe que são fatores proporcionais, eles, se, eles são é, proporcionais mesmo. A temperatura, se a gente aumenta a velocidade. Se a gente aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Superfície aumentou, aumentou a velocidade também. Enquanto se a gente diminuir, a gente vai diminuir a velocidade também.
No catalisador é um pouco diferente, porque não é como se a gente aumentasse o catalisador. A questão para o catalisador é, se a gente adiciona um catalisador na reação, a gente vai ter uma menor energia de ativação necessária para que a reação ocorra. Então, adicionando o catalisador, a gente diminui a energia de ativação. Se a gente tira o catalisador, a energia de ativação vai ter que ser maior. Então, é só um resumão para a gente entender como que o fator interfere. Temperatura, se a gente aumenta, a gente faz com que as moléculas fiquem mais agitadas, mais rápidas, colidam mais rapidamente. Concentração aumentou, tem mais moléculas no meio, mais colisões vão acontecer. Pressão, aumentamos a pressão, fazemos com que as moléculas fiquem mais próximas, mais colisões ocorrem. Aumentou a superfície de contato, expôs mais determinado reagente, fez com que ele reagisse mais facilmente. A gente tem mais dele exposto, aumenta a velocidade. E o catalisador é aquele que, quando a gente adiciona na reação, ele diminui a energia de ativação. Então, essa aula é mais rápida, porque agora a gente já vai para as questões. Como eu falei, essa aula vai ser um pouco mais rápida mesmo, porque eu decidi trazer mais a teoria. Ó, aqui já deu mais de 40 minutos de explicação mais teórica. Se eu fosse adicionar os cálculos, ia dar mais uma hora de aula facilmente, porque é um pouco mais complexo, envolve ordem de reação, enfim, vários fatores que ia deixar a aula muito longa, muito maçante. Então eu preferi separar por módulos. Então aqui a gente vai ver algumas questões teóricas e semana que vem questões de cálculos. Vai ter uma questão de cálculo aqui? Vai, porque é um cálculo que envolve ali coisas que a gente já viu. Então não vai precisar daquelas fórmulas que eu vou passar semana que vem. Mas na lista que eu publicar essa semana para vocês, vão ter questões que envolvem os cálculos da semana que vem. Então essa parte vocês podem deixar, não precisa fazer por enquanto. Tanto que eu dividi em cinética 1 e cinética 2. Lá na lista vocês vão ver bem certinho. Então façam a lista, mas só até cinética 1, porque vocês vão começar a ler as de cinética 2, podem tentar fazer, mas vocês vão ver que vai precisar de algumas fórmulas que eu não passei. Então, o mais natural agora é fazer essas teóricas que eu passei lá, são umas 20 mais ou menos, e deixar as de cálculo para a semana que vem, que vai estar tudo explicado. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Unesp 1993. Sobre, sobre catalisadores. Então, são feitas as quatro afirmações seguintes. Afirmação 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. É exatamente o que a gente comentou anteriormente. Então, essa aqui é verdadeira. Reduzem a energia de ativação da reação. Perfeito, é exatamente isso que acontece. Por isso que acontece mais rapidamente a reação. Vamos supor que a gente tenha o gráfico assim. Essa aqui seria o pico de reação normal lá, é o natural que ela precisaria. Com o catalisador, a gente diminuiria essa onda aqui, essa necessidade de energia, fazendo com que a energia fosse menor e a reação acontecesse mais rapidamente. É isso que acontece. A gente reduz a energia de ativação, então ao invés de ser essa linha contínua seria essa tracejada aqui, diminuindo essa energia de ativação, a gente faz com que aconteça mais rapidamente, devido àqueles fatores que eu expliquei anteriormente. Lembrando, as moléculas vão precisar de uma energia menor, então mais delas vão chegar mais rápido no estado necessário de energia, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente.
Se o pico de energia for maior, menos delas vão conseguir chegar nesse, nesse nível de energia. Então, mais lenta vai ser a reação. Elas chegam? Chegam, mas demoram um pouco mais, porque é mais energia que elas vão precisar para chegar lá. Então, essa aqui também está certa. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. E essa aqui é a falsa. Por quê? Porque a reação pode acontecer sem um catalisador. A única diferença é que ela vai ser um pouco mais demorada. O catalisador participa da reação? Participa, mas depois ele se regenera. Então os produtos acabam sendo os mesmos. Então pode acontecer sem eles. E essa afirmação diz que não aconteceria reação, né? As reações nas quais atuam não ocorreriam na ausência do catalisador, o que é falso. Pode acontecer, só não com a agilidade que aconteceria com ele. E daí aqui a 4, enzimas são catalisadores biológicos, que é uma afirmação correta também. Na biologia é tratado mais especificadamente sobre enzimas, que eu não vou entrar muito, porque daí já entraria em biologia mesmo, mas elas são sim catalisadores que fazem com que as reações ocorram mais rapidamente. Aí existem várias enzimas e todas elas são catalisadoras. Nem todo catalisador é uma enzima, mas toda enzima é um catalisador. Então essa aqui está certa. Sendo assim, se ele quer saber as afirmações que estão corretas. 2 e 3. 2 e 4, perdão. Então seria a nossa D. Gabarito, letra D, uma questão bem simples para a gente afirmar aí, né? Relacionar os conceitos de catalisadores. Vamos para 2, que essa é um pouco mais longa, mas a questão é simples também. A velocidade de uma reação pode ser medida verificando-se experimentalmente quanto de reagente ou produto são consumidos ou gerados num determinado intervalo de tempo. Dependendo das condições experimentais, a velocidade pode ser extremamente lenta ou rápida. Reações rápidas devem ser controladas para que ocorram sob condições tais que possam trazer algum benefício prático. Já as reações muito lentas devem ser aceleradas para que a produção de uma determinada substância seja economicamente viável. Para que sejam alcançadas essas condições, é necessário compreender algumas condições que influenciam a velocidade de uma reação. A alternativa que não apresenta um fator que altera a velocidade de uma reação é. Aí é só a gente relembrar de todos os fatores que a gente falou, os 5 fatores que a gente comentou nessa aula, que seria pressão, temperatura, superfície de contato, a concentração dos reagentes e me perdi aqui nas contas, gente. Vamos lá de novo. Concentração dos reagentes, pressão, temperatura, concentração e a superfície de contato. Aí, lembrei. São essas 5 aí que a gente precisa considerar e são elas que afetam na velocidade. Então, a alternativa que a gente deve assinalar é que não representa um fator que altera essa velocidade. E daí é só a gente ir lendo e vendo qual que altera. A que não alterar é a alternativa. Então, concentração dos reagentes, sim, tanto que a gente comentou anteriormente, quanto mais moléculas tiverem, mais rápido acontece, portanto, quanto menos tiverem, mais lento vai acontecer. Número de colisões efetivas. Foi o que a gente falou lá sobre as colisões, sobre a orientação das moléculas. Dependendo da orientação que ela tiver, mais rápido vai acontecer, porque tem algumas que não vão ser favorecidas e não vai acontecer a reação. Então elas vão se orientando e conforme elas se colidirem, se for favorável vai acontecer e se não for, não vai. Então isso
afeta também. Superfície de contato. Lembrem-se do efervescente lá. Ocorre uma mudança. Se tiver uma maior superfície de contato, mais rápido acontece. Se for menor, mais devagar vai acontecer. E a temperatura, lembrando lá do exemplo da geladeira, quanto maior for a temperatura, mais rápido vão se movimentar as moléculas, mais colisões vão acontecer de forma mais rápida, né? Porque vão estar se movimentando com mais rapidez, mais velocidade. Logo vai alterar a velocidade da reação. Sobrou então a variação de entalpia da reação. E isso é um conceito lá de termoquímica, que eu não vou entrar agora, porque vai confundir, vai gerar confusões. Mas o que importa aqui é a gente lembrar que esses quatro conceitos, esses quatro fatores aqui, interferem na velocidade da reação. Enquanto a variação de entalpia da reação, que a gente vai ver lá em termoquímica, que é daqui a umas 2 aulas, não interfere nessa velocidade. A gente vai ver o que seria entalpia, mas por enquanto não é o nosso foco e é a resposta que não afeta. Por que eu trouxe essa questão? Porque aqui a gente tem os quatro fatores que a gente viu, que não afetam a velocidade da reação. Enquanto esse aqui a gente não viu ainda, ele não afeta a velocidade, mas a gente vai ver no que ele afeta, o que ele significa nas próximas aulas. Então, mais uma questão, e essa pede o seguinte: a reação química entre as moléculas gasosas A2 e B2, que formam o gás AB, está representada pela equação a seguir. A figura ilustra a colisão entre moléculas dos reagentes dessa reação para a formação do produto. Então, aqui a gente tem o A2 e o B2. Eles vão se chocar fazendo o complexo ativado lá quando chegar no nível de energia suficiente e necessário, fazendo com que as colisões aconteçam e depois da colisão eles formam novos produtos, né? Então ele quer que a gente preencha essas lacunas aqui, ó, conforme o que deve se encaixar. Então vamos lá. Para que a colisão entre as moléculas A2 e B2 seja efetiva, é necessário que a energia de colisão seja, tananã, a energia para a formação do complexo ativado. A energia relacionada à formação do complexo ativado recebe o nome de tananã. Então vamos ver o que mais se encaixa. Para que a colisão entre as moléculas A2 e B2 seja efetiva, é necessário que a energia da colisão seja. Ele quer que a gente preencha com maior ou igual, menor ou igual, menor ou igual, maior ou igual. Para que essa colisão ocorra, a gente tem aquela quantia mínima de energia, que é aquela determinada pelo gráfico lá. O pico lá de cima é o mínimo que a gente precisa fornecer para que esse complexo ali se forme para formar os produtos. Então, tem que ser igual, minimamente igual para que aconteça, ou maior. Porque se a gente fornecer menos energia, uma energia menor do que a gente precisaria, não vai acontecer. Ele precisa de uma energia que está faltando. A gente não está fornecendo o suficiente. Então, não pode ser menor. Pode ser ou igual, aquele mínimo lá, ou maior. Porque se a gente fornecer mais energia, já tem a energia suficiente ali, vai sobrar energia, a gente vai estar fornecendo mais, mas vai acontecer de qualquer forma. A gente está justamente fornecendo mais energia. Então, maior ou igual. Aqui não vai dar certo de escrever, eu acho, né? Então, vamos só cortar menor ou igual, menor ou igual. Então, sobrou A, D e E. A energia para a formação do complexo ativado, então tem que ser maior ou igual. A energia relacionada à formação do complexo ativado recebe o nome de... Qual que é o nome da energia que a gente fornece para que surja esse complexo ativado? Lembrando lá do gráfico, que tem aquela setinha lá, chamada de EA, é a nossa energia
de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que o complexo ativado seja formado. Então, aqui só pode ser a nossa letra D novamente. Quase que eu volto lá para o início. Gabarito letra D. Então, mais uma questão teórica aí bem simples de resolver. E agora a gente chega numa questão bem facilzinha que envolve matemática. Só que é uma matemática bem mais simples, né? Aqui ele quer a velocidade média em determinada variação de tempo. Então vamos lá ler do zero. Observe a seguir uma reação hipotética de decomposição. Então temos o reagente A que se decompõe em B mais C. A variação de concentração do reagente em função do tempo está representada na tabela a seguir. Então, aqui nós temos a concentração do A, né, que é o nosso reagente, em mol por litro. Daí aqui a gente tem as concentrações conforme o tempo passa e o tempo em minutos. Em 0 minutos, ou seja, no início, a gente tem 0,244 mol por litro. Depois de um tempo, 3 minutos, foi para 0,200. Mais 2 minutos se passam, chega em 5. Temos uma concentração de 0,180 e assim por diante. Então, com base nos dados, qual é a velocidade média de decomposição entre 3 e 5 minutos? Então, ele quer saber qual que é a velocidade média nesse intervalo de tempo aqui de 5 e 3 minutos. Então, a gente vai utilizar aquela nossa formulazinha lá da velocidade média. Aqui os coeficientes estequiométricos são 1. Então, né, uma reação hipotética que não tem nenhum número, então embaixo vai ser 1 de qualquer forma. Então, a nossa reação vai ser módulo. Ele deu a concentração de A. Então, o A é o nosso reagente, ele está sendo consumido para formar os nossos produtos. Então, é negativo. E daí aqui a variação, né, o delta A sobre o delta T. Agora é só a gente substituir os valores neste intervalo de tempo aqui. Aqui a gente não precisa transformar mol para litro para concentração comum, porque aqui nas alternativas já está em mol e litro, e nem o tempo a gente precisa mudar de minutos. Já está em minutos e as alternativas aqui também estão em minutos. Então a gente só precisa colocar esses valores de forma correta na fórmula. Então aqui a nossa velocidade média é igual ao módulo de menos. Vamos fazer aqui. Lembrando, a variação é sempre o final menos o inicial. Aqui terminou em 5 minutos, foi 0,180. Então, 0,180 menos 0,200. E o tempo final foi de 5. Começou em 13 e terminou em 5, então vai ser o final menos o inicial, 5 menos 3. Então, apagando aqui em cima para a gente ter um pouco mais de espaço. Em cima, a gente vai ter 0,180 menos 0,200. Aí a gente pode fazer 0,200 menos 180 e deixar o valor negativo, ou fazer de cabeça ali, imaginar, eu tenho 0,180 e eu estou devendo 0,200. Eu vou estar devendo quanto? 0,02.
Então, em cima nós vamos ter. Aí essas questões de como resolver problemas matemáticos, aí vai de cada um, como cada um se adapta, como cada um vai achar melhor de fazer a questão, aí não tem um jeito certo ou errado. O importante é fazer do jeito que você se adapta. Então, é isso aqui que sobra, correto? E isso dividido por 5 menos 3, que é 2. Aqui, e na verdade, ó, vamos lá, eu já tinha esquecido do sinal de menos. Esse menos aqui, ele acaba fazendo com que isso tudo fique positivo para o nosso reagente. Porque aqui temos o menos da fórmula, mais o menos que vai surgir daqui. Por quê? Porque eu tenho 0,180 e eu estou devendo 0,200. Então eu estou devendo ainda. Nosso número aqui dentro é negativo. E negativo com negativo é justamente positivo. E aqui nem precisa fazer aquelas contas com chaves e, enfim, aqui é só a gente dividir isso aqui por 2, vai dar 0,01, né? Simplificando isso aqui por 2, essa parte de cima vai ficar 0,01 mol sobre litro vezes minuto. Outro detalhe importante é que essas nossas unidades de medidas podem aparecer assim, ó. Mol vezes litro na menos um vezes minuto na menos um. E isso não muda nada no sentido da unidade de medida, porque isso aqui pode ser representado dessa fórmula aqui. Dessa forma aqui, não dessa fórmula, né? Dessa forma aqui, se a gente quiser fazer tudo por multiplicação. Então é extremamente comum de aparecer dessa fórmula aqui com expoente, dessa forma, hoje tá difícil de falar, hein, gente? Dessa forma aqui com expoente negativo, porque representa a mesma coisa. Estar assim dividido é a mesma coisa que multiplicado com expoente menos 1. Então, pode aparecer assim. E aqui a resposta vai ser a nossa letra A, que é justamente o gabarito. Mais uma questão, essa aqui é um pouco mais complexa, mas vocês vão ver que é bem simples de resolver e não é o bicho de sete cabeças. O que ela pede? O emprego de catalisadores é de grande importância para o meio ambiente, pois eles criam caminhos alternativos de menor energia de ativação, para que as reações químicas que se processem, para que as reações químicas se processem, o que permite o emprego de menores temperaturas de reação, diminuindo-se assim o consumo de energia. O esquema a seguir apresenta energia para reagentes, produtos e estado ativado de uma reação genérica reagentes indo para produtos, catalisada e não catalisada. Então, de acordo com o diagrama de energia apresentado, a energia de ativação da reação catalisada corresponde a um determinado valor da nossa energia de ativação que não está catalisada. Então, vamos lembrar, sempre que a gente tiver uma reação catalisada, a gente vai diminuir a nossa energia de ativação. Então, essa linha tracejada, eu vou tentar fazer uma legendinha aqui bem rápida, só para a gente não se perder. Então, a nossa linha tracejada aqui, curva, é com a reação catalisada, porque ela diminuiu a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Enquanto a linha contínua aqui é para aquela que não está catalisada. E o que ele quer que a gente faça? De acordo com o diagrama de energia, né, que é esse nosso gráfico aí, a energia de ativação da reação catalisada, ou seja, dessa aqui, corresponde a quanto da não
catalisada. Então, eu vou deixar numa página só para a gente fazer os cálculos. Vamos lá. Os reagentes naturalmente já têm uma energia padrão. É a energia de 20 kJ/mol, que é uma das unidades de medida de energia. Então, eles já têm inicialmente 20. Sem a catálise, olha aqui o nosso pico de energia de ativação. Olha o tanto que a gente tem que fornecer. 120. Então, ele já tinha 20. A gente precisa chegar no 120 para que a reação ocorra. Logo, a energia que a gente precisa fornecer é o 120 que a gente precisa chegar, menos os 20 que a gente já tem, que é da natureza dos reagentes. Eles já têm a energia própria deles. Então a gente vai ter que fornecer 100 kJ por mol para acontecer essa reação. Enquanto para catalisada, percebam que o pico aqui é em 80. Então, vou escrever aqui não catalisada para a gente não se perder. Enquanto para catalisada, a gente precisa de 80 kJ, mas a gente já tem 20. Então vai ser os 80 que a gente precisa menos os 20 que a gente já tem. Então a gente vai precisar fornecer 60 kJ/mol para que essa reação ocorra de forma, né, ali com o catalisador. Muito menos energia, né? A gente consegue diminuir de 100 para 60. Não é tão menos assim, mas já é um valor considerável, né? E agora, o que ele quer que a gente faça? Ele quer saber qual que é a relação da energia da catalisada para não catalisada. O quanto a energia da não catalisada está para catalisada. Então, aí dá um pouco de nó na nossa cabeça, né? No caso, ele quer a energia de ativação da reação catalisada e o quanto ela corresponde da não catalisada. A não catalisada, a gente descobriu que é 100. E agora eu não estou conseguindo passar o slide para frente. Slide. A não catalisada, a gente descobriu que é 100. Ou seja, sem o catalisador, a gente precisa de 100. E isso seria o total que a gente precisaria fornecer numa reação sem o catalisador. Então, seria o 100% de energia que a gente precisaria fornecer. Mas no catalisador, a gente não precisa dos 100, a gente precisa de 60. E quanto que isso está relacionado com a primeira? É justamente a porcentagem que a gente obtém aqui. Então, fazendo a regra de 3 aqui, né, vai ficar 100x igual 60 vezes 100, que é 6.000. Aqui, dividindo ambos lados por 100 ou passando esse 100 que está multiplicando para lá dividindo, a gente corta os zeros e fica com 60%. Ou seja, a energia de ativação da reação catalisada corresponde a 60% da não catalisada. Ou seja, a gente teve um rendimento de 40%. A gente conseguiu diminuir 40% da energia que a gente utilizava e a gente não precisa mais utilizar devido ao catalisador. Então, 60% da energia que a gente usaria é o suficiente para a gente utilizar com o catalisador. E é basicamente isso que essa questão pede.
E para finalizar, vamos para uma questão do teste diagnóstico. Como essa aula ficou um pouco mais leve, né, mais tranquilinha, a gente vai fazer essa do teste diagnóstico porque é bem rápida também. Se eu não me engano, era a questão 20. É sim, tá ali inclusive 20, que é do Enem 2013 e ela pede o seguinte: a hematita alfa-ferro 2O3, que seria trióxido de ferro, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, ou seja, aumenta a velocidade, né? Como na síntese de amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. Daí ali tem as referências. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Então, a hematita, que é aqui o nosso trióxido de ferro, ou óxido de ferro 3, mais comumente chamado, utilizada para obtenção do aço, também é utilizado como um catalisador. Então, ele viabiliza de que forma? O que o catalisador faz? Vamos lembrar. Ele permite com que a energia de ativação seja diminuída para que a gente precise gastar menos energia para fazer com que a reação aconteça. Então, o uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia porque diminui a rapidez da reação. Completamente o contrário, né? Ela aumenta a rapidez por ser um catalisador. Então, a não pode ser. Diminui a energia de ativação da reação. Aqui já temos a nossa alternativa correta. Lembrando, o catalisador ele diminui a energia de ativação, por isso que ela é mais rápida. A gente tem uma menor necessidade de energia, as moléculas chegam nesse ponto de energia mais rapidamente, faz com que aconteça mais rápido. Então só pode ser a B. Então era uma questão bem simples, mas que dependia desse conceito, né, na mente para a gente saber responder. Daí aqui aumenta a variação da entalpia da reação, não se encaixa. A gente vai ver o que é entalpia mais para frente também. Aumenta a quantidade de produtos formados. Não tem a ver com isso. A quantidade de produtos formados vai ser a mesma, porque a proporção ali vai ser a mesma, dependente da gente deixar mais rápido ou não. E aumenta o tempo de processamento da reação, que é o contrário, né? A gente quer diminuir o processo ali da reação para fazer com que a gente gaste menos energia e faça mais rápido para ela ser viável economicamente. Então, era a letra B, a nossa alternativa correta. E por essa semana ficamos com isso. Semana que vem a gente vem com os cálculos de cinética um pouco mais complexos. E eu desejo uma boa semana para vocês, bons estudos. Façam as listas, se não fizeram as anteriores, façam, porque elas são extremamente importantes para a fixação dos conteúdos. E semana que vem a gente se vê novamente. Bons estudos!